Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Crônicas, capítulo 13. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: não é de qualquer maneira. No versículo 9 e 10 de 1 Crônicas diz assim: E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. Então esse trecho ele vai evidenciar que nós não podemos permanecer diante da presença de Deus de qualquer maneira. Existe uma forma. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus e existia, sim, uma maneira correta de se posicionar, de como levá-la. E a palavra do Senhor é aquela que vai nos dar os princípios de como proceder, inclusive diante de Deus. Bom, mas antes de a gente prosseguir aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Assim você recebe as notificações e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha. E bora aqui para os estudos. Nós vamos então comentar aqui todo o capítulo 13. Por isso eu vou te sugerir que leia ele por completo, para que fique melhor as explicações. Bom, então o versículo 1 já mostra o quê? Fala assim, que Davi consultou com os capitães dos milhares e dos centenas, com todos os líderes, demonstrando ali a sabedoria de Davi como líder. Ele não toma uma decisão importante de forma arbitrária, ele busca a opinião e o conselho dos líderes que o cercam. Então é uma abordagem ali participativa, exemplo de liderança que vai valorizar a contribuição de outros e promove a unidade. Não existe esse autoritarismo. Então, Davi coloca todo Israel para se juntar a ele nessa proposta. Então, não é uma decisão de forma isolada, mas ele busca o apoio e a participação do povo, demonstrando a importância de envolver a comunidade em decisões significativas, principalmente quando se tratava de assuntos espirituais e religiosos. Davi reconhece que a Arca da Aliança é parte da identidade religiosa de Israel. Portanto, trazê-la deve ser compartilhada com todo o povo. Existe ali uma preparação física para transportar essa arca, que é, sim, cuidadosamente considerada. Davi reúne recursos necessários, inclui ali carroças, bois, para garantir que a arca seja transportada com a devida reverência e segurança. Então, existe uma atenção aos detalhes, demonstrando o respeito de Davi pela santidade da arca e seu desejo de cumprir as ordenanças de Deus com exatidão. A sessão inicial ali até o versículo 5 vai concluir com a partida de Davi e do povo em direção à arca, que estava ali em Kiriat Jearim. Então esse movimento simboliza a determinação de Davi em trazer de volta a presença de Deus para o coração da nação, que é Jerusalém. Então, a escolha dessa cidade como ponto de partida destaca a importância histórica dessa cidade como local onde a arca ficou por muito tempo, antes de ser capturada pelos filisteus. Então, Davi estava prestes a corrigir um erro do passado, restaurando a glória espiritual de Israel. Bom, mas a gente percebe que essa tentativa acontece num momento importante, porém tem um incidente muito trágico ali que vai nos dar algumas lições sobre reverência e respeito pela santidade de Deus. Então tem aquela preparação descrita ali para iniciar essa jornada. Então no versículo 6 eles chegam a Balá, uma cidade onde a arca havia sido deixada após ser capturada pelos filisteus. Então este é um momento ali de grande expectativa e entusiasmo, pois eles estão prestes ali a trazer de volta a manifestação da presença de Deus para o coração de Jerusalém. No entanto, esse entusiasmo ele é substituído pela tragédia quando Uzá, que era um dos que estavam transportando a arca, toca nela de forma irreverente. O versículo 7 deixa assim bem claro: a cólera do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e ele morreu ali junto à arca de Deus. É um evento trágico e serve para nos lembrar que a santidade de Deus e a importância de obedecer às suas leis. A pergunta que normalmente surge é por que Deus agiu dessa maneira que parece assim tão severa?
A resposta, diz aí, reside na natureza santa da Arca da Aliança e nas instruções divinas que foram detalhadas sobre como ela deveria ser tratada, né? Então, Deus havia dado orientações específicas sobre como a arca deveria ser transportada, usando varas de madeira para que ninguém a tocasse diretamente. A gente pode comprovar isso lá em Êxodo, né? 25, 14 e 15, vai descrever isso. Então, aqueles que carregavam a arca deviam respeitar essas instruções que já tinham sido dadas, que eram instruções para demonstrar reverência pela presença de Deus. O incidente com Uzá não apenas destaca a santidade da arca, mas ele serve para nos lembrar da necessidade de obedecer cuidadosamente às ordenanças de Deus. A irreverência de Uzá teve uma consequência fatal, mostrando que a santidade de Deus ela não pode ser desrespeitada e ficar impune. Então, esse evento leva a uma questão fundamental sobre como nós nos aproximamos de Deus. Devemos fazer isso com humildade, reverência e obediência. Embora Deus seja amor e graça, Ele também é santo e justo. E devemos reconhecer sua santidade em todos os aspectos da nossa adoração. Diante de tudo isso, o que acontece? Davi fica ali com medo, né? Porque foi uma tentativa mal sucedida, né, de trazer a arca ali para Jerusalém. Então, vem um receio ali sobre Davi. No versículo 11, ele fala assim: então Davi se encheu de temor a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Esse temor que Davi sente é compreensível diante do poder e da santidade que se manifestaram ali de maneira trágica. Esse temor não é um medo paralisante, mas sim uma reverência profunda pela presença do Senhor. O receio de Davi vai revelar sua compreensão da importância de se aproximar de Deus com o devido respeito e obediência. Então, ele reconhece que a arca é símbolo da presença de Deus entre o seu povo e que a maneira como ela é tratada vai ser muito importante. Esse temor é um sinal de humildade diante de Deus e uma demonstração de que Davi está determinado a fazer as coisas da maneira correta. Então, diante aí desse temor, ele, tem a decisão de deixar na casa de Obed-edom, um levita. Davi explica essa decisão da seguinte maneira, no versículo 13. Assim, Davi não fez mover a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então, demonstra aí a atitude, a decisão de Davi com reverência aí pela santidade de Deus e seu desejo de não repetir os erros do passado. Ele percebe que precisa entender mais sobre as ordenanças do Senhor e como se aproximar do Senhor, de uma forma adequada, apropriada. Então, em vez dele continuar com o seu plano original, ele escolhe, então, ser cauteloso e buscar aí uma orientação adicional para tudo isso. Então, aí a sessão termina, desse capítulo falando que a Arca da Aliança foi deixada na casa de Obed-edom e permanece ali por 3 meses. Então, durante esse período, a bênção de Deus é claramente vista na casa de Obed-edom, que vai ser, então, testemunho da presença e do favor divino. Então, confirma a sabedoria e a decisão de Davi de não apressar a trazida da arca até Jerusalém e sua disposição ali de aprender com os acontecimentos passados. Se a gente for resumir aí essa parte, nos apresenta então a reação de Davi diante do receio pelo incidente com Uzá e sua decisão de não levar a arca de imediato, refletindo ali reverência pela santidade de Deus e a sua disposição de obedecer às ordenanças. Nos lembra aí da importância de abordar Deus com humildade e reverência, reconhecendo que Ele é santo e merece nosso respeito. Então, Davi nos ensina que é sábio tomar decisões espirituais com discernimento e buscar a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa adoração e serviço a Ele. Se a gente for pegar, então, 1 Crônicas e trazer para os nossos dias, o que a gente pode fazer de inferência, A gente pode primeiro enxergar a figura do rei Davi como uma tipificação de Cristo. Assim como Davi, o ungido de Deus, buscou trazer a Arca da Aliança, símbolo da presença divina, de volta a Jerusalém, Cristo veio a este mundo como ungido de Deus, trazendo a presença do Pai para os corações dos homens.
Ele é a nossa arca da aliança, o mediador perfeito entre Deus e os pecadores, Jesus Cristo. Essa história de Davi também nos alerta sobre a necessidade de abordar ali a presença de Deus com temor e reverência. Então, quando Uzá vai lá e toca na arca de forma irreverente e foi ferido, nos lembra que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, né? Que Jesus é o nosso mediador. E ele nos ensinou isso ao mostrar o caminho da humildade, da submissão e da obediência ao Pai. Então, ele é o único que nos permite chegar a Deus com confiança, mas somente quando estamos vestidos com sua justiça. Né? Então, esse episódio aí trágico de Uzá vai nos mostrar também a santidade de Deus. Deus é santo e sua santidade não pode ser profanada. Assim como Uzá não pode tocar na arca sem sofrer as consequências, também nós não podemos nos aproximar de Deus com nossos pecados não perdoados. Somente em Cristo encontramos a purificação e o perdão. Somente por meio dele podemos nos aproximar do Deus Santo. Além disso, a decisão de Davi de não levar imediatamente a arca a Jerusalém nos ensina sobre a importância da sabedoria espiritual e da busca pela orientação divina em nossas vidas. Então, precisamos ser cautelosos nessa nossa jornada cristã, buscando a vontade de Deus cada passo que damos. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele é o nosso exemplo perfeito de dependência do Pai e busca incessante pela sua vontade. Por fim, a história vai nos revelar a bênção que vem da obediência. Quando Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, a bênção de Deus repousou sobre aquele lugar. Da mesma forma, quando confiamos em Cristo e obedecemos aos seus ensinamentos, experimentamos a presença e a bênção de Deus em nossas vidas. Ele prometeu nunca nos deixar, nem nunca nos desamparar. E essa promessa se cumpre quando permanecemos em comunhão com Ele. Então, concluindo aí, Cristo é o nosso mediador perfeito, é a nossa arca da aliança. Ele nos ensina a nos aproximar de Deus com temor e reverência e a buscarmos sua vontade em todos os aspectos da nossa vida e confiarmos na sua bênção quando obedecemos os seus mandamentos. Então, que possamos seguir esse exemplo de Davi e buscar a presença de Deus e reconhecer a importância central de Cristo em nossas vidas, pois Ele é caminho, verdade e vida que nos conduz até o Pai. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e nessa jornada de fé. Amém? Queria te incentivar aqui a orar sobre 3 pontos. Ore por sabedoria na tomada das suas decisões espirituais. Hoje podemos orar para que Deus nos conceda sabedoria ao tomar qualquer decisão relacionada à nossa fé, igreja ou serviço a Ele. Então, nós podemos pedir orientação do Senhor para fazer escolhas que estejam alinhadas com a vontade dEle. Porque às vezes a gente escolhe baseado no que a gente acha que é certo e às vezes está certo, mas se não for a vontade de Deus, não é para ser feito. Segundo ponto, reverência e humildade na adoração. Então, peça ao Senhor que nos ajude a abordá-lo com humildade, com reverência nos nossos cultos, nos momentos de adoração. Peça a Ele que te ensine a respeitar a santidade e adorá-lo com um coração contrito e quebrantado. E o terceiro ponto, buscar pela presença de Deus. Precisamos pedir que Ele esteja conosco, que sua presença nos guie e nos encha de sua paz e do seu amor. Oramos para que possamos experimentar um relacionamento íntimo com Ele em nosso dia a dia, que você desfrute disso, dessa presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe.